Correio Debate está de volta e a gente retoma aqui os comentários do empresário Roberto Cavalcante aqui nos estúdios, ao vivo. Nós estamos no dia 13 de maio. 13 de maio tem algumas datas simbólicas para o cristianismo, para o cristão, para os católicos. 13 de maio se fala muito em ascensão, não é, doutor Roberto? Na verdade, eu reputo uma das datas religiosas mais importantes para quem é cristão, que é 40 dias após a ressurreição, Jesus Cristo sobe, o corpo de Jesus Cristo sobe aos céus. Então, é a ascensão do Senhor. A ascensão do Senhor. E, na verdade, isso cada vez mais é menos referenciado. Cada vez mais nós esquecemos dessa data. Existem forças anticristãs, ateus, que na verdade desejam que a população nossa não referencie, não tenha uma atenção especial para determinadas datas, que é do calendário cristão. Então, eu hoje amanheci o dia e, ao contemplar o amanhecer, que foi chuvoso, tivemos a perda visual do sol nascendo no horizonte, mas na verdade é a força cristã dentro de cada um de nós, referenciando essa data que é de ascensão do Senhor. 13 de maio também tem aí a aparição de Nossa Senhora de Fátima, a primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal. São 104 anos. Nós temos a aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, uma data que é bastante comemorada, e a Nossa Senhora de Fátima é uma santa muito venerada no Brasil, em função até de ser essa aparição em Portugal. E nossos vínculos com Portugal são desde o nosso descobrimento. Então há uma força muito grande da data e da lembrança da aparição de Nossa Senhora aos 3 pastores lá nos arredores. Hoje é chamada Fátima, e é uma comemoração também religiosa bastante marcante no nosso Brasil. Verdade. 13 de maio, 133 anos da abolição da escravatura. Eu estava estranhando, a gente está na cronologia, colocando aí no meio. Que a gente quis falar sobre os 2 temas religiosos primeiro, né? Agora vem essa data histórica. Isso. Essa data histórica é uma data também muito marcante. O Brasil, um país que foi dos últimos a abolir a escravatura. Eu acho que todos nós brasileiros, todos nós não, mas uma grande maioria brasileira tem um pezinho na senzala, né? Na verdade, os meus cabelos crespos eram originários, que já não são mais, eram originários exatamente de um pezinho fora da Casa Grande. Sim. E com muito orgulho, eu digo com muito orgulho, que se trabalha muito o tema racial no Brasil, e eu posso assegurar isso com muita tranquilidade. Meu pai foi um dos maiores historiadores, os maiores estudiosos do assunto da negritude brasileira, das religiões afro-brasileiras no Brasil. E eu acho que nós brasileiros, dentro da normalidade, encaramos isso com muita tranquilidade. Mas existe uma força que busca a separação de todos nós, quer seja alto, quer seja baixo, quer seja gordo, quer seja magro, quer seja de direita, seja de esquerda, quer seja com o DNAzinho lá da época da escravatura. Quando o senhor falando do seu pai, o senhor está falando do antropólogo René Ribeiro, isso, que se tornou mestre defendendo uma tese, um estudo nos Estados Unidos, isso, né, sobre cultos afro-brasileiros um trabalho em Recife. Científico muito forte. Papai, inclusive, foi
presidente da Associação Brasileira de Antropologia. Não é fácil você ser. Quando eu cito esse caso, eu cito do ministro amigo Marcelo Queiroga, que é presidente da Associação Brasileira de Cardiologia. Não deve ter sido fácil. O reconhecimento pelos méritos, tanto de meu pai como 100 anos depois, Marcelo Queiroga. É verdade. Não é verdade? E o seu pai atuou junto com Gilberto Freire, né? Isso. Lá em Pernambuco. Isso. Não é isso? Isso. Eu peguei o assunto do Marcelo Queiroga, porque eu, como paraibano adotivo, eu me envaideço da amizade e do trabalho que ele está executando no Ministério do Trabalho. Tanto é que as forças contrárias, que tem as forças do mal, determinada mídia, elas não conseguem espaço para combater a atuação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. É impressionante como ele tem se firmado e dentro de um clima que é de oposição a tudo que se faça no Brasil. Hoje no Brasil, quando você está de um lado, existe uma força que quer destruir e está do outro. Mas graças a Deus, o ministro Marcelo Queiroga está honrando a competência paraibana. Voltando ao tema da abolição da escravatura aqui no Brasil, a Paraíba, que era província, era uma das províncias que tinha mais associações abolicionistas no Brasil. E a Areia, por exemplo, foi uma das primeiras cidades, inclusive antes da Lei Áurea, de libertar seus escravos. E Laurentino Gomes, o escritor famoso, diz que Bananeiras também tinha o Barão do Café. Pensava-se que o Barão do Café era só centro São Paulo, Minas Gerais. Barão do Café, que era o Barão de Araruna, em Bananeiras. E ele tinha também escravos e libertou também. Foi um dos primeiros locais a libertar os escravos. Foi Bananeiras também. Isso. E nós tivemos na Paraíba também a ocorrência de muitos quilombos. Naquela região de Serra Redonda, Massaranduba, aquelas serras, você ainda hoje encontra comunidades que vêm da época dos quilombos negros que lá habitavam. É verdade, as chamadas comunidades quilombolas. Os quilombolas. Né? Tem atuação fortíssima e uma presença fortíssima, inclusive no artesanato. O artesanato desses grupos, dessas cidades, às vezes são pequenas vilas, mas que ainda se preservam com algumas características de 133 anos atrás. Sim, são cápsulas da história, né? Exatamente, belíssimo. Agora, isso deva ser tratado de forma gostosa, de forma saudosista, tal, e não de forma contestatória. O que eu, na verdade, busco é transmitir mensagens de otimismo, mensagens de satisfação, de ver num fato que eventualmente pode ser levado pelo lado do mal, veio o lado positivo. A abolição da escravatura, eu tenho que enxergar pelo lado do bem e não lamentar os anos que aconteceram, porque aconteceram dentro de uma realidade econômica e de uma necessidade econômica diferente. O Brasil talvez tenha sido um dos países que por último libertou os escravos. Por quê? Porque ele não estava consolidado em determinadas atividades econômicas outras. Os Estados Unidos já tinham industrialização pujante, enquanto que o Brasil era uma colônia agrícola, razão pela qual a necessidade do braço escravo, naquela época, era extremamente necessária. E quando eles foram libertos, os Estados Unidos foi um dos primeiros a reconhecer, não a libertação, mas a independência do Brasil, inclusive. Isso. Né? Foi toda uma época, Toda uma época que aconteceram transições, uma época muito bonita da história brasileira. Verdade, que precisa ser estudada, sempre, e reverenciada. Doutor Roberto Cavalcante, mais uma vez, obrigado pela participação, pelos comentários aqui. Na próxima quinta-feira a gente está de volta. O tempo passa rápido, né? Passa muito rápido quando esses temas são bem pontuados. Mas dizem que filme rápido é filme bom. Exato, acaba rápido, é isso mesmo. Então, boa tarde, até a quinta.